Voltando aqui, meus amigos, crime. Quando se tem um crime, normalmente nós temos um sujeito ativo e nós temos também um sujeito passivo. A depender do crime, o sujeito passivo pode ser uma pessoa, uma determinada pessoa, pode ser a administração pública. O sujeito ativo, às vezes, tem dois, tem um, tem três. A depender do caso concreto, nós temos algumas variações. Mas, normalmente, quando eu penso no sujeito ativo, é aquele que pratica a conduta criminosa, é aquele que pratica o verbo matar alguém. Quem matou, quem praticou o mal, em regra, o sujeito ativo de um crime pode ser qualquer pessoa. Agora, às vezes, um determinado crime, ela pode exigir uma qualidade especial de um sujeito ativo. Tá? Configurando-se, por exemplo, quando nós falamos em crime próprio. Isso é um crime próprio. Exemplo, peculato. Peculato é um crime lá do artigo 302 que só quem pode praticar, tá, é um servidor público contra a administração. Somente pode ser praticado por ele. Um crime de infanticídio, por exemplo, artigo 123 do Código Penal, a mulher em estado puerperal acaba matando o seu filho. Somente pode ser praticado pela mãe e não em qualquer circunstância, sob a influência do estado puerperal durante o parto ou após ou logo após a esse parto, que vamos trabalhar isso em outro momento. Então nós temos essa figura do sujeito ativo, e o passivo é aquele que sofre as consequências da prática criminosa. É o titular do bem jurídico que foi lesado, é grosseiramente falando a vítima. E a vítima, ela pode ser o quê? Geral, no sentido de também chamado de constante, genérico, formal, que é sempre o Estado, guardião da norma penal violada. Então, direto ou indiretamente, o Estado acaba sendo sempre a vítima. E particular, também chamado por alguns doutrinadores de eventual. Pode ser qualquer pessoa física, pode ser até mesmo qualquer pessoa jurídica. E às vezes a própria coletividade, a depender do crime. Então esse conceito aqui é bem importante, do sujeito ativo, do sujeito passivo. E vamos avançando. Outra coisa interessante é o artigo 14. O artigo 14 do Código Penal, ele diz que o crime consumado é aquele que se reúnem todos os elementos da definição legal. Matar alguém, eu só vou responder por homicídio se o sujeito morrer. Se ele não morrer, eu não respondo por homicídio, eu respondo por tentativa, que é o artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. E a tentativa, ela se dá quando eu inicio a execução e por circunstâncias alheias à minha vontade, alguma coisa acontece. Vou matar aquele cara. Chato pra caraca, ele é muito chato, merece morrer. Aí eu penso, eu cogito. Nós chamamos isso de iter criminis. Iter é caminho, caminho do mal. Iter criminis, vou matar aquele cara. Não vale nada. Vou matar como? Pô, eu tenho uma faca em casa, eu acho que dá para matar esse cara com faca. Então eu já preparo, cogito, preparo. Mas eu não saio de casa. Então, não há que se falar ali, na maioria da doutrina, dentro das teorias adotadas do conceito de tentativa, em princípio, não tem crime. Existem alguns crimes que a preparação por si só é crime. Mas como regra geral, eu tenho que iniciar uma execução. Inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A pena da tentativa, óbvio, se eu tento matar, eu tenho que ter uma pena menor do que matar. Se eu penso em praticar o mal, eu não posso responder da mesma forma que praticar o mal. É igual aqueles religiosos que falam, não cobiçarás a mulher do próximo, porque é um pecado muito grave. Mas praticar o mal com a mulher do próximo também é grave. E se você entende que é a mesma coisa, pratique o mal com a mulher do próximo. Meu Deus. Porque a pena é exatamente a mesma. A pena é a mesma. Agora, cuidado, é claro que estou brincando aqui com vocês, mas no direito penal o raciocínio não é esse. Não é esse o raciocínio. Eu vou responder à medida da minha culpabilidade
E quanto mais perto eu chegar da prática do crime, maior a fração que eu vou utilizar para, de certa forma ali, ficar preso mais ou menos tempo, tudo em função do quanto mais perto eu chego da prática do ato ilícito. Salvo disposição em contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Vai diminuir 1/3 se eu chegar mais perto de matar. 2/3 se eu ficar um pouco mais longe de matar. Como é que eu vou saber disso? Aí só o caso concreto, tá? Que vai o juiz, ao analisar, ele vai observar essa situação. Aí, interessante aqui da tentativa, que volta e meia as provas perguntam qual é a natureza, principalmente prova do Ministério Público, magistratura, veio com esse papo de qual é a natureza. E nós dizemos que a adequação típica de subordinação imediata, o que é isso? É o ajuste integral perfeito entre a conduta e o tipo legal, sem que para sua subsunção se exija o concurso de qualquer outra norma. Seria a adequação típica de subordinação imediata, matar alguém, por exemplo, é o ajuste integral perfeito entre a conduta e o tipo legal. Agora, vamos pensar na tentativa. Não existe no Código Penal tentativa de roubo, tentativa de homicídio como tipo penal. O que acontece é o seguinte: quando você pega um registro de ocorrência, um inquérito policial, por exemplo, vem escrito assim: artigo 157, parágrafo, segundo, C/C. C/C combinado com. A linguagem deles é assim: C/C, artigo 14, inciso 2. Artigo 157, parágrafo tal, C/C, artigo 14, inciso 2. Significa dizer que o sujeito, no artigo 157, que é o roubo, ele agiu tentando matar. Houve tentativa, porque o artigo 14, inciso 2, joga aquele tipo penal como tentativa. Já pensou, todo crime, você tem que colocar outro crime como tentativa, o código ia ter praticamente o dobro de tamanho. Então, nós utilizamos o artigo 14, inciso 2, como adequação típica de subordinação imediata ou ampliada ou por extensão. O fato não se enquadra imediatamente na norma penal incriminadora, e aí nós fazemos um concurso de 2 artigos para resolver o problema. Então, as normas que ampliam também o tipo penal funcionam como um elo, evitando que o fato fique sem enquadramento. São também chamadas de normas de extensão ou ampliação da figura típica. E aí, no caso da tentativa, a extensão ocorre no tempo, pois o modelo que descreve alcança o fato momentos antes da consumação. A conduta só deveria subsumir-se no tipo penal com a consumação, mas a norma que trata da tentativa faz com que ele retroceda no tempo e alcance o fato antes da realização completa. É norma de extensão ou ampliação temporal da figura típica. Vamos que vamos. Agora, quando eu penso ainda na tentativa, ela pode ser imperfeita ou perfeita. Quando eu falo que a tentativa é imperfeita ou inacabada, ocorre quando a circunstância do crime é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como assim? Vou matar aquele cara. Eu estou com uma pistola 40 com 10 projéteis. E aí eu disparo o primeiro tiro, disparo o segundo tiro. No terceiro tiro é Taurus. Não, o Taurus é muito boa. Aí travou. Mas eu queria continuar, mas eu não consigo continuar. A pistola não funciona, eu não consigo destravar a pistola. É o que nós chamamos de tentativa imperfeita. Eu queria continuar. Eu não esgotei tudo aquilo que eu poderia, todo o meu potencial lesivo, por umas circunstâncias alheias à minha vontade. Agora, a tentativa perfeita é diferente. Ou crime falho. Eu tenho 10 projéteis. Quer saber? Vou largar o dedo. Vulgo largar o aço. Pou, 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 pou. Dei 10 tiros.
Não matei o cara. Errei tudo. Ou só acertei um no dedinho miudinho. Olha, tentativa perfeita. Eu esgotei todos os meios que eu dispunha. E eu não consegui. Então essa é a tentativa perfeita. Então não esqueçam disso. Imperfeita, eu não esgoto todo o potencial lesivo. Alguma coisa acontece. Ou então no terceiro tiro, alguém mexe no meu braço, me empurra, eu não consigo mais avançar. Como eu intento criminoso, também seria imperfeita. Caros amigos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Acione ali o sininho, sempre tem uma novidade, sempre tem uma aula boa. E o nosso intuito aí é ajudá-los a evoluir, a crescer e que vocês passem do concurso que vocês desejam. Um grande abraço e até mais.